Bom, hoje aqui eu tenho uma surpresa para você, que eu não estarei sozinha, você vai estar ouvindo uma voz de fundo e esta voz é da minha querida amiga Renata. E por que é que nós vamos estar aqui juntos falando assim? Porque a minha filha Lara, toda vez que nos vê conversando, ela fala: Nossa, que coisa linda, maravilhosa, por que vocês não gravam isso? Então, resolvemos gravar agora o nosso papo assim, solto, falando, filosofando sobre a vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e até sofrido por alguns, acho que para todos, que é sobre como realizarmos a passagem, né? Sairmos dessa existência e irmos para outra, como lidar com a morte, tanto para aqueles que ficam, como para aquele que está prestes a deixar este corpo e ir. Como é que tudo isso fica na nossa alma, na nossa consciência, de que maneira que a gente interage, independente dos seus credos religiosos. A morte é sempre um tabu para todo ser humano. Por incrível que pareça, desde sempre que existe a humanidade, todos nós morremos. Mas esta é uma coisa que nenhum de nós aceita isso lá no fundo, numa boa. Então, vamos simplesmente devagar sobre este assunto. Então, né, Maura, é interessante falar sobre a morte. A única coisa certa que existe, desde o momento que nascemos, seria nos prepararmos para morrer. E, no entanto, é a coisa que a gente tem mais medo, proibido, tão proibido falar de morte como de dinheiro e de sexo, né? Verdade, a gente não fala daquilo que a gente não tem muita explicação para dar, né? Ou queremos fugir, né? Acho que esse negócio de não querer falar da morte é porque isso é tão real, e tão inevitável, que se a gente não falar, quem sabe a gente esquece que ela existe. Não fala da assombração, que a assombração pode aparecer. Eu sei que ela tá ali, mas vamos deixar ela do jeito que tá. É muito louco isso, né? Seria porque a gente não sabe o que acontece? Olha, pode ser, né? Essa coisa do desconhecido, né? O medo do desconhecido total, por mais que muitas religiões, muitas seitas elucidam sobre o pós-morte, o que acontece, coisa e tal, na hora H, mesmo pessoas que tenham uma crença, uma fé absoluta na eternidade da vida, na hora H sentem a mesma coisa como aqueles que não acreditam. Então, eu não sei até que ponto, sabe, a morte, esse ponto desconhecido, que ponto que ele bate dentro de nós. Sabe assim? Então, é interessante, né? Porque se a gente pensar, na hora que nascemos, teoricamente, a gente está morrendo por alguma coisa, se existe alguma coisa. Morrendo por alguma coisa. Da onde a gente está partindo? Onde que a gente veio, né? Da onde veio? Quer dizer, então começa essa história da vida e morte, começa antes do nascer, né? Que é aquela grande pergunta filosófica, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Para onde eu vou. Então, eu nem sei de onde eu vim e também estou indo não sei para onde. Né? E o único momento que a gente acredita que sabemos é o momento vida, né? Esse espaço entre o nascer e o morrer é o único espaço que a gente acredita que temos, sei lá, controle ou domínio. Não temos controle nem no antes da vida, nem no depois dessa vida. Se é que existe, esse antes e o depois. Mas todas as crenças, todas as religiões, né, todos os credos dizem, a não ser os ateus, que existe alguma coisa antes e depois de um lugar que nós viemos. Nem que a gente tenha sido uma intenção, uma energia. Sim, eles dizem, né? E às vezes eu também me pergunto se isso não é só uma forma de atenuar uma dor existencial que se finda. É uma existência que se finda. Até para dar sentido à vida, né? Eu vou ser bom, né? Eu vou pregar o bem, eu vou ser justo, honesto, vou trabalhar, porque quem sabe eu vou ser recompensado no reino dos céus. E talvez a recompensa, você sendo justo, honesto e trabalhador, você já receba aqui. Essa questão, né, de ser recompensado, já digo que a gente não faz nada de graça, né? Ou a gente está querendo fazer alguma coisa e já cobra imediatamente, tá tudo kits por aqui, ou a gente está deixando realmente esse crédito, sei lá, eu para o além.
E às vezes eu me pergunto, será que não vai ser uma baita de uma frustração quando você chegar lá e fala assim, mas e cadê meus créditos, né? E não tem crédito, ou sei lá que lugar é esse que seria chegar. Mas é uma barganha, né? É uma barganha aí, não mais com as pessoas, mas com Deus, né? Então eu estou fazendo algo de bom porque Deus vai me recompensar na minha morte. E a gente está barganhando, quer dizer, até com Deus, né? E achando que não, né? Porque essa barganha faz com que a gente coloque uma auréola de santidade, né? É interessante, estou falando isso aqui e eu pensei, né, nesse momento, quando a gente pode viver uma vida de recompensa imediata, Sim. sem precisar esperar lá na frente, Uhum. né? Aquele tal do pensei, aconteceu. Sim. E dentro do pensei e aconteceu, só existe um único alinhamento de você com você mesma. Você com seu Deus, Sim. com a santidade que você é. E que também, na hora que você partiu, na hora que o corpo se desfez, acabou. Não Quer dizer, gostou? sempre, em qualquer momento, tudo acaba. Eu acho que o problema nosso é em não aceitar um término de algo. Até resumindo aqui, vamos supor, um término de um relacionamento. Quanto é difícil para as pessoas encararem que acabou. Acabou, viveu, foi ótimo, foi maravilhoso, mas findou um ciclo. E daí a pessoa fica e se pensando sempre no ex e não sei o que lá, e não se desamarra. Quer dizer, o quanto que a gente não consegue pôr um fim. É a dificuldade nossa em perceber um ciclo, sabe? O ciclo da vida que tem o seu começo, meio e fim. E o fim é o impulso de um novo. Só que a hora que você vai para este novo, antes de você finalizar, você fica amarrado, você fica preso. Eu acho que é até esse aqui, ó, esse pedacinho que a gente entra no que eles chamam de limo. Né? Quando a pessoa que morre não vai nem para cima nem para baixo, fica no limo porque ainda está preso a um fim que já acabou e que não tem mais e não está pronto para se Então você lançar para o novo. acredita que tem uma energia, um espírito? Ah, eu acredito. Eu sou daquelas que tem uma crença muito ferrenha na eternidade da vida Então, e que somos aqui passageiros. Então, o que é essa coisa que nos habita? Essa coisa, que coisa? Essa energia, essa alma, o que é isso que nos habita e que vira o quê? O que eu acredito que vira, né, e que faz parte dentro de uma visão espiritualista, né, que às vezes até um pouco de uma visão espírita e até uma visão budista, né, que é quando a gente fala dessa eternidade da vida, que somos energia, que se desprende do todo. Dessa energia temos uma consciência dessa unidade com o todo e passamos por essa experiência terrena para termos uma experiência da nossa individualidade vinculada à totalidade. Quer dizer, o que eu faço trazendo a memória da unicidade em cada ato meu. E é aqui que a gente vai tendo um processo de individuação. Né? Quando a gente fala de um processo de evolução, de crescimento, de buscar uma espiritualidade, buscar o nossa iluminação de Buda, né? Buda que se iluminou, o que seria tudo isso, né? Essas frases ali. Então, é a hora que eu, enquanto célula divina, reconhecemos e vivemos como o divino manifesto em nós em cada momento. Perfeito. E o divino manifesto em nós a cada momento, ele se revela de que jeito? Como é essa manifestação do divino? Ele se revela, ao meu ver, pelas virtudes. O que nos diferencia dos animais e de toda a outra natureza é que o ser humano, ao desenvolver as suas virtudes, ele se torna humano. Então, quanto mais virtuoso, mais ele está trazendo este divino dentro dele. Quanto menos virtuoso, mais animalesco ele está sendo. Mas ele está se distanciando deste divino em si. E daí a morte é como se estivesse sendo naquele momento, até que ponto você viveu como um ser humano ou como um animal? Então é um julgamento, um auto-julgamento, uma autoavaliação de o que eu fiz com esse espaço-tempo onde eu teria que estar experienciando e vivendo a minha humanidade e a minha vulnerabilidade enquanto ser humano. Trazendo em cada ação
esse sentimento de pertencimento é bom para mim, é bom para o outro, o que que eu faço realmente que seja bom só pelo prazer de ser bom, não para uma barganha, vou fazer o bem para obter A, B ou C. Então, acho que aí a gente vai trazendo esse aspecto de Deus em nós. E quando nós trazemos isso, isso é eterno. Ele não se finda quando se finda um corpo. Agora, quando eu não trago isso, e acho que nenhum ser humano talvez consiga trazer isso até o final da vida, fica sempre aquela lembrancinha de tudo aquilo que eu não fiz, que devia de ter feito de bom. Então, nós estaríamos aqui para desenvolver virtudes. E virtudes é algo que eu aprendo. É algo que tem uma semente em mim e que eu vou aprender com os meus pares humanos. Sim. Virtude é uma predisposição de agir no bem, segundo Aristóteles, né? É a predisposição genuína do ser humano de fazer o bem, né? Então a gente não tem essa predisposição, parece que a predisposição genuína do homem é fazer o mal. De vez em quando ele faz o bem e é aplaudido, né? E esquecido logo, né? Porque o mal, né, os feitos maldosos, não que eles recebem aplausos, mas eles recebem maior audiência, né? Então, porque há um maior espelhamento. E na hora que eu vejo o mal que a outra pessoa pratica e espelha no meu mal, e quanto maior o mal do outro, daí é uma forma de diminuir o meu mal e eu ficar bem. Quando eu vejo uma coisa boa que outra pessoa faz, isso também espelha no pouco bom que eu faço. Então é melhor eu nem olhar o bom do outro. Por isso que a gente não aplaude tanto o bem e não se encanta tanto e as manchetes não disparam, porque o bom faz eu reconhecer o quão não bom eu sou. Seria algo equivalente a um universo onde tem tudo, onde existe o certo, o errado, o bom, o mal, o algoz e a vítima, e que nós somos partes dessa energia que nos desprendemos dessa massa cósmica e que vamos aqui estar trilhando um caminho para desenvolver alguma coisa e poder levar isso desenvolvido para lá? Para lá? Para essa massa cósmica? Para lá onde? Para a massa cósmica. Né? Com a morte, a gente levaria essa energia para essa massa cósmica com aprendizado. Acho que não é aprendizado, acho que é com uma vivência, com uma certeza. Uma vivência. Acho que quando a gente fala assim de quanto melhor eu me torno, então as minhas células passam a vibrar uma frequência de amor. Este amor reverbera. Essa energia de amor é a energia que aplaca o ódio de muitos. Isso também quem disse foi Gandhi, né? Que fala que o amor de um único homem neutraliza o ódio de milhões. Então, essa força de falar, eu vou para lá nessa massa cósmica, vou voltar, na realidade, não sei nem se a gente vai para uma massa cósmica que estaríamos, né, mais adequado, mas se aqui mesmo eu não vou irradiando. Né? E mesmo quando o Buda diz que ele não iria, né, na iluminação, mas ele continuaria aqui até que toda a humanidade se iluminasse, porque enquanto existir uma única pessoa ainda em trevas e na sua própria sombra, de que adianta estar na luz? Ir na luz e deixar aqui, sendo que a sombra de toda a humanidade faz parte de todos os humanos. Então, buscar a iluminação, buscar esse ir para algum lugar, esse algum lugar é aqui. É aqui entre toda a humanidade. Né? Como que a gente veria a morte aí? Como fica a morte aí? Então, a morte é o eterno contínuo desse ir e vir. Então, não é um fim por si só, mas é um fim de uma etapa. Uma etapa numa dimensão de consciência aqui. E a gente vai depois para uma outra etapa, numa outra dimensão de consciência, que pode ser mais ampliada ou mais atrofiada, ou a mesma coisa. Mas são espaços energéticos onde podemos experienciar a manifestação do divino igualmente. E por que é tão difícil para as pessoas deixar o outro ir? Quem que está cumprindo toda essa tarefa, deixar o outro ir? Porque é cercado de tanta dor, de tanto desgaste. Essa dor de deixar o outro ir, ele é visto por mim como a maior manifestação de um egoísmo. Não tem nada a ver com amor.
Tem a ver com o que eu vou fazer da minha vida agora que essa pessoa não está. É o mais comum quando a gente vai em algum velório, Ah, alguma coisa, quem sofre fala assim, o que será de mim agora? é. Né? Não está nem um pouco preocupado com o outro que não sabe onde está, né? A dor do velório é aquela coisa que espelha que você não sabe se você será o próximo a Ah. estar ali. E ao mesmo tempo você volta, né? Então, para não entrar em contato com a nossa finitude, eu volto para cá e falo, e agora como que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer sem esta pessoa? E a pessoa fica sentindo a tristeza da falta. E ela não consegue compensar a tristeza da falta com a gratidão do já vivido. Então é como aquela criança mimada que quer sempre mais. Eu vivi tantos anos com alguém, foi bom, foi maravilhoso, fizemos trocas incríveis, mas se findou isso. Então eu agradeço o que eu vivi e não fico aqui lastimando porque não tenho mais daquilo. Na hora que a gente entende e compreende isso, a dor passa. Agora, essa dorzinha que as pessoas ficam neste luto eterno, eu não estou dizendo aquele período, né? O luto de um ano, período... 8 meses. Não, uns Acho 2 pouco meses. mesmo, né? Eu acho que 3. 2. 3, tá bom. Chegamos na média aqui. É. Para a pessoa se adaptar a essa nova realidade de estar vivendo sem aquela energia do outro junto com a sua. Né? Que você tem esse tempo da pessoa se readaptar, como se você fizesse uma mudança de casa. Né? Então você tem que se adaptar onde é que estão as coisas. Uhum. Né? Onde é que você guardou tal coisa, onde que o outro. Então é uma adaptação. Esse é o luto, uma adaptação sem aquele teor energético e aquela presença, né? Ali deste momento. Agora, essa dor insistente que as pessoas ficam é porque elas não estão querendo fazer uma readaptação. A gente sabe que toda vez que alguém entra na sua vida ou sai da sua vida, faz com que você se movimente. E daí a pessoa não quer se movimentar, então eu fico me lastimando pelo aquilo que eu não tive, porque daí eu me mantenho estagnada no meu processo de evolução. Então, se alguém partiu da sua vida, é porque é algo que você tem que fazer de diferente de novo, sem aquela presença, sem aquela muleta daquela presença. Uhum. Porque nas relações a gente sempre acaba, né, se apoiando um no outro, num amigo, ou né, num cônjuge, num filho, num trabalho, tudo. Né? Quantas vezes as pessoas às vezes são demitidas e elas já não gostavam mais daquele trabalho, mas estavam acostumadas a ir e vir, e daí também fica um tempo de se adaptar a um novo lugar, se adaptar àquele espaço de tempo onde eu estou procurando alguma coisa. Então, acho que o luto é isso. Eu saí de um trabalho, deu aquele vácuo, e agora para onde que eu vou? O que que eu faço? Né? Tem isso. E se movimentar. Né? Então, ele traz um impulso. De novo, eu falo, a morte é um impulso para a vida. Para o novo dos que ficam e para o novo também do que foi. Então todo mundo está vivendo alguma coisa diferente. Como assim? Todos. Tanto quem vai como quem fica vai ter que viver alguma coisa diferente. Sim, alguma coisa diferente. Né? Os que ficam vão ter que se adaptar ao diferente do outro. Nós não podemos nem dimensionar se quem passa para o outro lado é melhor ou é pior, né? Ou é mais difícil ou não. Ou não. Tem um lado, né, que quando eu falo dessa passagem da morte, que eu acho ela uma das passagens mais ricas, mais lindas e mais significativas no ser humano. Eu acho que todo ser humano, ele vive se preparando para este dia. Né? É como um projeto que você vai desenvolvendo e que daí você vai entregar este projeto quando ele está pronto. Né? E pode ser que você tenha um tempo para entregar aquele projeto. Então, olha, você tem um projeto de vida que você vai ter 50 anos, 70 anos. E daí você vai vivendo. E tem horas, como você tem tanto tempo, você às vezes, né, mal barata, deixa pra lá, faz um pedacinho, faz outras coisas que não tem a ver com o seu projeto. E no momento da morte é o momento em que você vai mostrar o seu projeto. Você vai falar assim, olha, finalizei. Né? Tá faltando algumas partes, né, dele. E dependendo de quantas partes está faltando, é a maior dor dessa pessoa. Porque ela vai ter que falar, poxa, mas por que você não fez? Você teve 50 anos, 70 anos para fazer esse projeto e você não realizou? Né? Por que ficou faltando esses vários pedaços? Ah, porque eu estava preocupado com o projeto do outro, eu fiz outra coisa. Essas justificativas não vão caber ali. Só aquilo que você realmente fez. Fez ou não fez. E não tem justificativa, é e não é. E o ser humano foge disso do é e não é. Então aí é que vem aquele medo. Ai, o meu projeto está inacabado. Então eu digo assim, é uma passagem linda porque é a hora que você vai realmente devolver para a vida
tudo aquilo que você fez. Bonita essa coisa, devolver para a vida o que eu fiz, né? Porque, como eu quero ser lembrado. Né? O que eu quero deixar. E não são grandes, né? Não é prédios, não é grandes trabalhos voluntários, né? Sim. Como eu quero ser lembrado para as pessoas que passaram por mim. O que é que eu deixo, né? O que realmente eu deixo. Porque aquilo que você deixa em alguém reverbera em muita gente. Sim. É exponencial. Sim. Né? E aí que essa célula de vida que um ser humano é, o que ele vai deixando nas outras células, vão reverberando o amor e vai fazendo essa passagem em luz. Quer dizer, ele continua existindo aqui, Ele continua né? existindo. Nesse sentido, é lindo, Sim. né? Né? Alguma lembrança, um aprendizado, né? Que alguém teve com alguém, aquele que fica, continua vivo, aquele que aprendeu continua vivo ali naquela. Cada um guarda dentro de suas memórias os seus mortos, tão vivos ou até mais vivos. Exatamente. Então é aquela vida que não morre dentro de si. Quando a semente colocada é uma semente que nos traz gratidão, amor. Agora também algumas sementes que a gente guarda que nos traz rancor, raiva, que também. Mas por quê? Ela fica ali, né? Ela fica ali, né? Mas será que a semente era ruim ou eu não soube tratar a semente? Se ela ficou, é porque tem um impulso para o nosso crescimento. Para o movimento. Para o movimento. Então, se ela ainda está ali ruminando, né, em alguma coisa, é porque ela está ali fermentando este solo sagrado do nosso coração para eclodir em algo novo. Então, tanto os amores que guardamos quanto os dissabores, eles têm uma função de evolução. Agora, será que a vida traz dissabor? Ou traz a minha falta de condição de enfrentar uma dificuldade, um evento ou um fato? Os dissabor, eu digo que é só contrariedade, vamos pensar assim, né? O sabor não era bem aquilo que eu queria. Era só isso, né? Eu queria, né? Então, abacaxi veio o abacate. Pronto, é só um dissabor porque eu queria algo e veio outra coisa. É a falta de aceitação do que é que está acontecendo e eu recebo aquilo que está à minha frente. E se eu queria tal coisa, então eu me movo atrás daquilo que eu quero. Então, acho que todos os nossos dissabores, se a gente for ver, tem ali uma criancinha birrenta que não recebeu a bicicletinha que queria. Então, não existe nenhuma questão tão dissabor, né? O que existe é a necessidade da pessoa olhar para o fato e lidar com uma realidade. Sim. Porque nada veio para mim e eu não fiz nada para isso também, porque todo mundo quer meio que se... justificar, isso não é justo comigo, parará, né? Tudo que acontece comigo é resultado de algo que eu fiz. Exatamente. De uma ação minha. Exatamente. Bom, pelo que vocês estão percebendo, né, a gente vai abrindo, né? E essas são as nossas conversas, né, Renata? Não precisa ter um fim. Não precisa ter um fim, nem necessariamente um fechamento, né? Continua daqui 2, 3 dias, daqui um mês. A gente vai abrindo a nossa mente para refletir, né? Porque ninguém tem respostas, né? E eu não quero chegar aqui, nossa intenção não é chegar aqui e colocar, tá, então morte é isso, aquilo, aquele outro, porque é um assunto que a gente está realmente abrindo para morte é uma vida, né? Uma vivência, né? E é um grande momento de um ser humano, quando ele entrega a tarefa. Sim. E como ele vai se deixar ser lembrado e o que ele vai reverberar em todas as pessoas que tiveram contato com ele. Sim. Que é essa habilidade nossa de entrega, né? Eu acho que a morte é a maior entrega, né? A gente também deixa alguém ir, né? É lógico que tem uma dor incomensurável a morte de qualquer pessoa que seja filho, pai, mãe, né? Mas é muito importante a gente entregar, deixar ir, cada um no seu lugar. Não está no meu domínio, não está no meu controle. No nosso controle, no nosso domínio está, como a gente falou, realizar o nosso projeto de vida. Aquilo que nos comprometemos, aquilo que você sabe que é bom, né, que é honesto, que é digno. Isso está no nosso domínio, no nosso controle. Fora isso, nada mais. E daí, se segurar para não ir, né, não se deixar ir na passagem, ou querer segurar alguém,
é não fazer essa entrega, saber que até aqui acabou minha jurisdição. Né? O ser humano ele tem o domínio e o controle sobre os seus atos, fora Mesmo isso sem não. você saber o que vai acontecer do lado de lá, foi melhor ter vivido com essa pessoa. O que vai acontecer, né? O que deixar de acontecer, isso nós vamos ter que viver e vamos vivê-lo. Né? Por mais que eu possa ter as minhas crenças, você pode ter a sua, cada um pode ter a sua crença do que pode acontecer. A minha crença, como eu falei, é bem de que estamos aqui de passagem e que na morte eu estou voltando para o meu lar. Aqui é como se eu estivesse numa casa alugada. Lá eu vou para minha casa própria. Agora teria muitas coisas para falar, né? Essas experiências de quase morte, que acontece de lá a morte como continuação de vida. Mas isso são assuntos para... O importante, eu acho que o maior medo que a gente tem da morte é porque a gente não vive a vida direito. Bem vivida. Né? Então, quanto mais próximo a gente trouxer a morte para perto de nós, em cada ato, em cada momento, a gente vai viver a vida melhor. E se você viver a vida plenamente, você não teme a morte. Seria equivalente a você chegar no fim do seu dia e você falar, o que eu fiz hoje? Fiz tudo que tinha que fazer. O que é assunto de amanhã é assunto de amanhã. Uhum. Mas você fechar o teu dia com as suas tarefas realizadas. Né? Seria assim, tipo um paralelo, né? Fechei o dia, acabou o dia. Sim. Nossa. Aquela paz que a gente sente nessa hora, né? E que você dorme bem. Dorme o sonho dos justos. Uma pessoa ansiosa que não consegue dormir está cheia de pendências que não foram realizadas, não que deverão ser realizadas depois, não foram realizadas hoje. Então eu me jogo. Então gera uma ansiedade que não me deixa entrar no sono, que é a mesma ansiedade que nos gera quando a gente vai para a morte. Quer dizer, aquela coisa, o que eu fiz hoje? Então, apaziguar ou acabar com o medo da morte, ao meu ver, seria viva a vida integralmente. Bem vivida. Bem vivida. E o que significa viver a vida bem vivida? Adicione cada dia ou cada mês uma virtude nos seus atos dentro de você, quer dizer, tenha essa prontidão, né? Realize coisas boas, deixe a sua marca no sentido de marcas boas no outro. Então não use nenhumas palavras que venham a ferir, que você venha se arrepender e que você está prestes a morrer e não vai dar tempo de pedir perdão, quer dizer, né, ou desculpa. Deixa a vida em dia. Deixa a vida em dia. Né? Peça desculpas a quem você quer pedir, visite a quem você quer visitar, finalize os assuntos iniciados. E daí, quando você vai dormir de noite, você tem o sono dos justos. Acho que seria a morte bem explicada. Bem explicada, exato. Que é a hora que você respira fundo e vai. Né? E também a gente não sabe direito o que acontece com a gente enquanto dorme. Algumas pessoas sonham, às vezes sim, outras não. Tem gente que nunca sonha. Você só sabe que você acorda bem ou às vezes acorda mal no dia seguinte. Né? Tem essas sensações. Mas o que acontece, por mais que tenha vários estudos, o que acontece no período da noite, né, também é um se lançar para um nada. É uma preparação nossa para a morte. Morrer é se lançar para um nada, se lançar para um sono, em que você tem a certeza que você vai acordar. Só que você não sabe em que dimensão você vai acordar. Só essa é a diferença. Só isso. Não é? Já pensou? Agora eu estou fazendo uma parada assim, imagina alguém morrendo de sono, querendo dormir, e você com medo, né? Porque está com seus medo de alguma coisa, não quer que a pessoa durma, porque você está com insônia. Daí você fica cutucando, não, fica aqui que eu estou com medo, não sei o quê. É exatamente isso que a gente faz quando tem alguém tendo que partir e a gente fica segurando pelos nossos medos e inseguranças, e não pelo processo do outro. Pelo outro, você falar, você está com sono, então deixa eu dormir. Se eu tenho os meus medos, as minhas dificuldades, deixa eu ir para a sala tomar conta delas. Resolvê-las e deixa o outro ir, seguir com seus fluxos. Gostei desse paralelo. Quem sabe, né? A gente lembra disso na hora da nossa morte. Deixa eu dormir. Vocês estão me azucrinando aqui. Deixa eu ir embora que já cumpri meu projeto, certo e errado, se está completo, se não está. Fiz o que deu para ser feito. Essa serenidade também, né? A gente tem que ter. E a certeza de que eu fiz sempre o melhor que eu tinha para ser feito. Que aqui eu lembro muito, sempre agora aquela frase do meu pai, né? Só para a gente encerrar, né? Que ele dizia, já errei muito na vida, mas nunca fiz nada errado.
Quer dizer, conscientemente, quando ele sabia que era algo errado, ele não fazia. Então temos essa consciência de que fizemos o melhor sempre. E quando a gente age no dia com aquela certeza que eu fiz o melhor que eu pude em todas as áreas, em todos os sentidos, a gente tem o sono do justo, como você falou, a morte leve e suave. Então, deixe ir quem tem que ir e você fique Fazendo o que tem que fazer. tem que fazer no seu próprio movimento de vida. Tá? Bom, obrigada, Rê. Obrigada, Maura. Obrigada por vocês também estarem aqui, né, participando desse bate-bola aqui conosco. Bom, mas antes da gente encerrar, você já sabe que você precisa compartilhar, clicar o sininho, dar um like, né, para que a gente possa aqui continuarmos. E também escreve aqui para mim nos comentários se você gostou desse tipo de interação, que daí a gente marca outros dias, né, Rê, para conversar aqui com vocês. Tá bom? Então escreve aqui, gostei, Maura, não gostei. A sua opinião será sempre muito bem-vinda. E vou levar em consideração, obviamente. Até para fazermos mais ou esse ser o único. Tchau, tchau.